Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Sabadão hoje, dia 18, né? Hoje tem jogo aí que vai mexer na tabela, né? Mas vamos lá, se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo, né? No meu canal aqui, Vasco e Análise. Hoje tem Fortaleza e Cruzeiro. O que significa isso? Fortaleza e Cruzeiro vão jogar hoje lá no campo do Fortaleza, óbvio, né? E podendo mexer na tabela esse jogo aí, né? O Cruzeiro tem uma partida a menos que o Vasco, né? E se ganhar, ou se empatar ou perder, óbvio, tem correlação direta com o Vasco, né? Por isso o comentário aqui agora, né? Bom, o Cruzeiro tem 32 jogos, tá? Contra 33 do Vasco. E tem alguns, por exemplo, que já tem 34, que é o caso do Santos, né? Então vamos lá. O Cruzeiro tem 37 pontos com 32 jogos. Se perder hoje do Fortaleza, que é um resultado crível, que o Fortaleza deixou, está muito longe da Libertadores e vai querer se manter na Sul-Americana, né? Há uma grita da galera, da torcida, reclamando do melhor posicionamento do Fortaleza. Eles estavam crentes que iam ganhar a Sul-Americana, perderam. E agora aquele clamor público por voltar à Sul-Americana no ano que vem, por estar bem posicionado na disputa aí do Campeonato Brasileiro. Notadamente, porque se você for verificar, o Fortaleza tem 32 jogos, né? Mesmo nos jogos do Cruzeiro, e 43 pontos. Então, duas bobeadas aí, duas rateadas aí, né? O pessoal já encosta no Fortaleza. O Vasco, por exemplo, se ganhar o próximo jogo, já encosta no Fortaleza, né? Ficando, inclusive, com o mesmo número de gol, de vitórias do que o Fortaleza. O Vasco tem 11 vitórias hoje, e o Fortaleza tem 12. Fortaleza com um jogo a menos que o Vasco, né? Mas o foco aqui não é Fortaleza, o foco é Cruzeiro, né? O Cruzeiro, como eu disse aí, tem 37 pontos, 32 jogos. Perdendo, se mantém com 37, né? Fica 4 pontos do Vasco. Por que 4 de 37 para 40? Porque o Vasco teria uma vitória a mais. Uma não, 2 vitórias a mais. Então isso equivaleria a 1 ponto a mais. Então o Vasco se manteria com 33 jogos. Bahia com 38, 34 jogos. Cruzeiro 37 com 33 jogos, né? E o Cruzeiro e o Bahia, no caso, com um jogo a mais que o Vasco, e o Santos também. Então é fundamental que hoje a gente tenha aí um tropeço do Cruzeiro e, na pior das hipóteses, né? Tropeço que eu digo é uma derrota. Na pior das hipóteses, um empate aí glorioso, salvador, né? Porque ainda manteria o Vasco aí com a mesma pontuação do Cruzeiro, caso o Vasco tivesse um tropeço na próxima partida. Não se bem que não, o Vasco se manteria com 40. Então, se o Vasco empatasse o próximo jogo e o Fortaleza ganhasse, do Fortaleza do próximo oponente, ainda assim os dois se manteriam com a mesma pontuação. Então é importante que o Cruzeiro venha a perder seu jogo e, na pior das hipóteses, um empate aí, como eu falei aí, muito bom pra gente, né? Bom, nas mídias aí apareceu uma senhora lá em São Januário chorando copiosamente do gol do Payet lá de falta contra o América Mineiro. Ninguém chamou essa senhora, ninguém a convidou para fazer um programa, ninguém quis entrevistá-la, consultá-la. Ali é a essência do Vasco, né? Não tem título ali, não tem disputa. O Vasco está fugindo do rebaixamento, estádio lotado, um gol, Salvador, e o seu torcedor, notadamente uma senhora já com idade avançada, chora, demonstra todo o seu carinho, o seu amor pelo Vasco, né? Acho que o Vasco, a diretoria do Vasco, poderia chamar essa senhora para fazer um programa com ela, dar uma força aí nas redes sociais dessa senhora, né? Porque ela é a essência do amor do Vasco.
que demonstra aí que não tem nem criança nem idoso. Todo mundo aí é uma gama só, né? Tem aquela frase de um vascaíno ilustre que diz que, aspas, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal, fecha aspas, e a gente poderia criar aí um slogan para o torcedor mais idoso que não abandona o Vasco, mesmo o Vasco aí sem nada a dar ao seu torcedor há longos 23 anos, indo para 24 agora, né, meus amores, à exceção da Copa do Brasil, dada pelo glorioso presidente Roberto Dinamite, que no primeiro mandato dele foi perfeito, e no segundo, com o pessoal querendo assumir o lugar dele, abandonando o barco, ele ficou à deriva e foi o que a gente viu lá, ele minguado, sem dinheiro e num torpor terrível, né? Então chame essa senhora, faça um programa com ela, diga de onde ela é, como ela é Vasco, como é que ela virou Vasco, sua família, etc. Seria importante, por que não, né? Mas acho que não daria ibope, né? O Vasco tem aí o Gui, outras crianças que têm problemas de saúde. Bota mais uma pessoa aí para o Vasco mostrar a sua diversidade, né? A sua luta aí por desigualdades e etc, e etc, e etc. Treta entre Edmundo e Romário. Já falei isso ontem, né? Mas ontem aí vendo um programa de TV, né? Um defensor do Edmundo dizendo, não, o Romário não jogou tão bem assim na final, não pode falar mal do Edmundo e tarará. Só que o Edmundo não jogou, só que o Romário não jogou bem, e o Edmundo também não jogou bem, ambos não jogaram bem, mas fez o gol de pênalti, né? Então o repórter que defendia o Edmundo dizia, olha, o Romário não jogou bem na final, né? Além do que o Edmundo foi eleito o maior jogador do Campeonato Mundial, né? Pelos boleiros. Mas contra o Edmundo tem a questão da perda do pênalti, né? E aí você fica de que lado? Você está de que lado? Eu estou sempre do lado do Edmundo, né? Que é vascaíno mesmo, é raiz, né? E se o jogador não ficar nervosinho, como o Edmundo falou, não joga, não tem gana, não tem garra, né? Acho aí deselegante essa luta, esse visgo, essa rejeição que o Romário tem com relação ao Edmundo, fatalmente, pelo que eu falei lá atrás, de amigos meus, conhecidos de amigos meus, que sabem da história, que o Edmundo pegava mais mulher que o Romário, daí veio a raivinha do Romário, porque na disputa de quem pegava mais mulher, ficava sempre para trás, e aí criou um visgo, foi sacaneado pelo Edmundo, e daí vieram as brigas, porque os egos exacerbadíssimos, infladíssimos, né? E o Romário é o ser humano com o maior ego do mundo, né? Chega a ser patético conversar com esse ser humano, porque eu não tenho condições de conversar com um cara desse, né? Tudo ele é o melhor, não sei o que, aquela empáfia, né? Eu aqui e o Romário lá na casa dele, para não dizer outra coisa pior, né? Bom, público. Soltaram aí ontem uma amostra, né, das torcidas, né, do que foi consumido pelos torcedores, do que foi vendido pelos clubes de bilheteria ao longo de 10 meses, né? E o Vasco se apresenta em 8º colocado, com 10 jogos a menos do que Flamengo, do que Palmeiras, do que Fluminense. E não é só jogar 10 jogos a menos, né? É também não ter podido jogar em estádios com maiores capacidades. O Vasco, sempre jogando em São Januário, só pode vender 20 mil. E é claro que Flamengo, Fluminense, Palmeiras, jogando em estádios com maiores possibilidades de venda de ingressos, vão ganhar do Vasco na média de venda, de ocupação de estádio. Isso é óbvio. Mas numa escala proporcional entre jogos jogados, né, entre a capacidade máxima daquele estádio, o Vasco seria aí o segundo, talvez o primeiro colocado em venda de ingressos aí, né? Não brinquem com a pujança do Vasco. Bom, soltaram aí, né,
reportagens e tal sobre o Payet, que teria perdido 4 quilos aí, né? Bom, quem faz academia, quem treina, quem estuda, quem lê, sabe que não é só perder 4 quilos, né? Porque quando você perde 4 quilos, vai massa magra, vai músculo, né? E vai gordura também. Então seria interessante que soltassem a informação de 4 quilos de massa gorda. Porque massa magra, o jogador tem que manter a sua massa magra para explosão e aguentar lá o ritmo de uma partida de futebol, né? 90 minutos, com esse calor aí e na competitividade com jogadores mais jovens que o Payet. Então ele está mais magro, está mais forte, a complexão dele é de um jogador forte, né? E nesse momento aí o Vasco está muito bem relacionado ao preparo físico do Payet. Ocorre que faltam 5 jogos para o Campeonato Brasileiro acabar. Não sei se ele é um jogador que vai ficar para o ano que vem, a gente não sabe ainda. Não sei se ele ficando para o ano que vem vai se condicionar como um profissional se condiciona, se mantém condicionado, né? Existem jogadores que voltavam das férias nota -3, nem 0, nota -3. E aí o cara perdia 3, 4 meses para voltar à forma mínima possível, para depois começar a voar só no brasileiro, né? Então vamos ver aí o nível de profissionalismo do Payet, caso ele venha a ficar no Vasco. A gente não sabe se ele vai ficar no Vasco, se ele vai ser utilizado no que vem, a gente ainda não sabe, né? E estamos torcendo aí, né, para que o Vasco permaneça na primeira divisão. Porque em caindo para a segunda divisão, impossível que o Vasco tenha como pagar 1,3 milhões para Payet e para muitos outros aí, né? O Vasco vai ter que minguar o seu elenco para poder, e não quero nem pensar nisso, o Vasco vai se manter na primeira divisão, né? Bom, para fechar aqui, né, o Flamengo e o Fluminense, como eu já falei em outros vídeos, conseguiram lá, por mais um ano, a permissão do uso para o Maracanã, né, ao argumento que tinham que apresentar empresas, ou não colar com empresas que fossem de fora do Rio de Janeiro ou Brasil, e o Vasco tem como seus parceiros a W Torres e a Legends de fora do Rio de Janeiro e Brasil, logo não pôde se apresentar para participar dessa permissão aí provisória. Mas o foco nesse aqui não. Bota lá para jogar, pô. Bota um semi-tapete, bota um semi-sintético no Maracanã, e aí vai jogar Flamengo, Fluminense e Vasco, né? Mais jogos poderão ser feitos lá. Botafogo também pode jogar no Maracanã caso queira abrir mão do Nilton Santos, né? Não tem problema algum. Eu acho que o caminho é isso aí, né? Inclusive, o gramado que não pega sol não fica bom, e o Maracanã tem muito local hoje que a grama não pega sol. Nunca vai ficar bom novamente. Antigamente, o Maracanã pegava sol em todas as partes do gramado. Não pega mais, por isso o gramado jamais vai ficar 100%, como outrora algumas vezes ficava. E mais, semana que vem vai entrar agora, o Maracanã vai ser usado terça, quarta, quinta e sábado. Não há gramado que resista a esse tanto de partidas, sejam a grama comum, né? Então botem um sintético, não custa nada, ou um semi-sintético, e aí jogam todos aí, Vasco, Fluminense, Flamengo, e caso o Botafogo queira jogar também, não tem problema algum. Bom, vamos acompanhar hoje Cruzeiro e Fortaleza e Cruzeiro, secar o Cruzeiro, para que o Vasco continue bem longe do Cruzeiro, a 4 pontos do Cruzeiro, com uma vitória a mais, e na pior das hipóteses, a 2 pontos do Goiás, né, bem longe da zona de rebaixamento, e que possamos aí, ruim de tudo, empatar com o Cruzeiro, que já passou a ser um bom resultado. Se você pensar aí, hoje, se o Cruzeiro hoje perder para o Fortaleza, né, o Goiás tem 34 pontos, é o terceiro na lista de rebaixados, né? Já rebaixado América Mineiro, matematicamente o América Mineiro, Curitiba ainda não, Goiás tem 35, 34 pontos, média de praticamente 1 ponto por jogo,
e 34 jogos. O Vasco tem 33 jogos. O que eu quero dizer com isso? O Vasco ficaria aí, o Vasco tem um jogo a menos, ganhando ou empatando, ficaria aí a 6 pontos do Goiás, com a mesma pontuação, mesmo número de jogos, né? Com 2 vitórias a mais, com 3 vitórias a mais do que o Goiás. E se o Cruzeiro perde hoje, o Vasco se mantém aí a 4 pontos do Cruzeiro, porque pelo critério de vitórias. O Cruzeiro ainda iria faltar para o Cruzeiro o mesmo número de jogos para o Vasco, 5. Vasco empatando com o Cruzeiro manteria essa diferença de 4 pontos, e para tirar em 4 partidas ficaria complicado, né? Porque se você for verificar aí, a tabela dos jogos do Cruzeiro não é tão boa assim. O Cruzeiro pega Pedreiras. Vou aqui dizer uma por agora, né? Bom, a próxima rodada, né? Vasco e Cruzeiro, mas depois o Cruzeiro pega Goiás, dentro de Goiás, na Serrinha, e o Goiás brigando para não cair. É pedreira, né? Pode matar os dois, o empate ou vitória do Goiás. Depois o Cruzeiro pega o CAP, né? Disputando Libertadores. Então, essa pontuação pode até manter o Vasco fora aí com 41 pontos, 42, porque o Goiás e o Cruzeiro podem, a tendência é que não pontuem mais em profusão, ok? Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.